Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rafael Pereira. Eu estive ontem à tarde aqui. Eu sou pastor da Igreja Nova Cidade, na Bela. E a gente disputa com vocês aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, a bela cidade de Florianópolis, tá bom? Há muitos cariocas, irmãos e irmãs em Cristo que vão lá para a nossa cidade. E a gente tem essa rixa com os cariocas, tá bom? Mas é uma rixa boa, tá joia? Mas no fim das contas, todas essas cidades foram feitas pelas mãos do mesmo Criador, amém? E é maravilhoso pensar nisso. Quero agradecer ao pastor Felipe, os pastores da igreja, agradecer a todos vocês. Eu volto para casa amanhã, se Deus quiser, muito encorajado, muito amado por vocês, e eu quero dizer isso publicamente, muito obrigado. É maravilhoso estar aqui, cantar louvores ao Senhor, estar com vocês e compartilhar a fé. Eu fui muito edificado, tá bom? Se um dia você for a Floripa, por favor, nos visite. E eu espero que a gente receba lá você com tanto amor como vocês recebem a gente aqui. Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo, então, livro de Apocalipse, sem mais delongas, porque pregador bom é aquele que prega no horário. Amém, igreja? Amém. Então, espero que depois desse sermão você não vire o rosto para mim, tá bom? Eu quero pregar no horário, tá joia? Bom, gente, o tema da nossa conferência é o poder do nome. E a gente está tentando desenvolver isso, que é um grande tema. Ontem eu tive a oportunidade, nesse mesmo horário, de falar sobre o poder do nome de Jesus nas provações da vida. O dia em que Jesus mandou seus discípulos para o meio da tempestade, e ali ele estava trabalhando na vida deles. Hoje, eu quero ver com vocês um outro grande tema chamado o poder do nome de Jesus no caos do mundo. O poder do nome de Jesus no caos do mundo. Esse é uma das grandes passagens da Bíblia, uma das minhas favoritas. E eu espero que depois desse sermão possa ser uma das suas passagens favoritas também. Você sabe que para você ler a Bíblia você precisa de imaginação, não é? E esse é um desses textos que você precisa expandir a sua mente e tentar ver o que João viu naquele dia exilado naquela ilha. Diz assim, livro de Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 ao verso 20. Se você é um daqueles crentes que tem medo de Apocalipse, você fica firme aí, tá bom? E se alguém cair atrás de você, uma cadeira, alguma coisa, pode ser que seja só coisas normais acontecendo, ou talvez não. Qualquer coisa você sai correndo, beleza? Vamos ler juntos, Apocalipse, capítulo 1, verso 9 até o verso 20, diz assim a palavra de Deus. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, era um dia de domingo, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, eu caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas.
quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar. Ó Pai, que dádiva é começarmos o primeiro dia da semana alimentando o nosso coração de que nós não somos qualquer um neste mundo, somos Teus hoje e para sempre, Senhor. Senhor, nós abrimos a Tua palavra santa, e quem pode, Senhor, discerni-las? Nós só temos uma esperança, que o Teu Espírito venha sobre nós, iluminando a nossa mente, a fim de que não apenas a gente entenda, mas a gente seja constrangido por essa visão, alimentando a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança, para que mesmo que o mundo, Senhor, caminha num caos, nós possamos continuar, Senhor, perseverantes, sabendo que um dia o Senhor consertará todas as coisas para a glória do Teu nome. Te pedimos isso, nos dá essa fé em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu não nasci num lar cristão. Portanto, eu não cresci ouvindo os famosos hinos que eram cantados do cantor cristão na década de 80 e 90, e nem mesmo as maravilhosas músicas das bandas cristãs daquele tempo, como Vencedores por Cristo. Eu não cresci num lar assim. Eu cresci num lar onde eu ouvia as músicas do cantor favorito dos meus pais, chamado Lulu Santos. Depois de um tempo eu percebi que, na verdade, Lulu Santos era, na verdade, um profeta de um falso evangelho. Lulu Santos, junto com outros falsos profetas, disseminaram nesse país a religião da pós-modernidade, que tinha o evangelho do humanismo exclusivo. E eu percebi que uma das suas canções mais famosas sempre me intrigou. Ela era chamada Tempos Modernos. A música previa um futuro. Ela dizia: eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, e que tem a habilidade de dizer mais sim do que não. Hoje, o tempo voa, amor. Ele se escorre pelas nossas mãos, e mesmo que não se possa sentir, pois não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. A falsa religião da pós-modernidade tinha como crença 2 convicções religiosas. Primeiro, que o ser humano ele é bom, a bondade inata do ser humano, e que o mal estava somente lá fora, nas estruturas sociais, mas especialmente na tradição e na religião. E a segunda crença religiosa era de que a salvação para a raça humana estava na sua autolibertação. Se cada ser humano fosse sincero consigo mesmo e concretizasse seus desejos mais profundos e buscasse o seu verdadeiro eu, então o mundo seria redimido das forças hostis da tradição e da religião. O mundo experimentaria paz, harmonia, amor e prosperidade finalmente. No entanto, esse mundo nunca chegou. Os meus pais não me ensinaram o caminho do Senhor Jesus Cristo, que nos chama a negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir o Criador. Eu fui moldado para ser um discípulo da pós-modernidade. Mas graças a Deus, a graça do Senhor Jesus me encontrou nas esquinas quebradas de Floripa. E eu fui resgatado pelo Senhor. Mas ainda hoje, há muitos discípulos da pós-modernidade. Ainda hoje nós, eu e você que seguimos Jesus, somos tentados a mudar de lado. A deixar de viver a nossa vida seguindo aquele que carregou a sua cruz, para ouvir os falsos profetas do nosso tempo, de que se nós concretizarmos os nossos desejos, nós finalmente seremos felizes. Mas esse é um falso evangelho. Esse mundo nunca chegou. A verdade é que a pós-modernidade só trouxe mais maldade, perversidade e escuridão. Ninguém melhor do que DJ Avicii conseguiu colocar isso para fora. Avicii foi um jovem
que era filho, discípulo da religião do humanismo exclusivo. Ele viveu concretizando seus desejos mais profundos, no entanto, só encontrou escuridão. E uma das suas músicas mais famosas, tocada em todas as festas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, se chama Me Acorde, Wake Me Up. É uma música famosa. Ela confunde a gente porque ela tem um tom eletrônico com country, pode parecer até muito embalada, mas na verdade é uma música sombria. A canção diz: sentindo a escuridão pelo meu caminho, eu não sei aonde essa jornada vai acabar. Eles me dizem que eu sou jovem demais para entender, e que tudo não passa de um sonho ilusório. Eu busquei, eu vivi uma vida inteira tentando me encontrar, mas agora percebi que eu estou perdido. Se esse é o caso, só me acorde quando tudo isso terminar. Infelizmente, aquilo que a vítima mais temia aconteceu. A escuridão finalmente o encobriu. E o desespero tomou seu coração, ele tirou sua própria vida em 2018. O mundo que nós vemos, o mundo da pós-modernidade, o mundo que Niterói vive, que Floripa vive, o mundo em que nós vivemos, é um mundo que caminha a passos largos rumo ao caos. Qual foi a última notícia que você leu no jornal na última semana? Hollywood está vomitando suas perversidades, suas brutalidades. Rumores de guerra estão cada vez mais frequentes. Os políticos que teriam dinheiro e poder de decisão para mudar as coisas, nesse ano e nos próximos anos, nos corredores do Planalto, nos corredores da nossa cidade, fazem conchaves perversos para continuar buscando seus próprios interesses a custo dos outros. A empresa farmacêutica manipula informações, dados, para continuar vendendo, se enriquecendo à custa da saúde das pessoas. As nações ricas se armam. E a verdade é que o futuro é uma grande noite que parece que o amanhã, o sol da manhã demora a brilhar. Eu não sei você, mas quando eu abro o jornal, há uma dor, e a gente vê aquilo que Paulo disse na carta aos Romanos: nós, a igreja do Senhor Jesus, gememos. Gememos aguardando, pensando, quando finalmente o Senhor virá e consertará as coisas. Quando finalmente a justiça correrá como rios por entre as nossas cidades. Quando finalmente nos sentiremos seguros, não precisaremos mais de muros, de câmeras, de cachorros bravos dentro das nossas casas. Quando finalmente as pessoas amarão a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A natureza criada por Deus geme. Inundações, tufões, terremotos, peste. Há notícias de uma nova pandemia que talvez possa vir, nós não sabemos. A verdade é que vivemos numa grande escuridão. A grande pergunta que fica é: como nós viveremos num mundo que parece caótico? Como nós viveremos? Poderemos ser aquele tipo de pessoa que tampa os seus ouvidos, tampa os seus olhos e diz: eu não quero prestar atenção nisso, só embale algumas canções para me entreter, porque eu não quero ver o que está acontecendo. Mas se for assim, somos crentes ingênuos. E uma das maneiras de o mal nos cooptar não é tão somente moldando o nosso coração para a gente virar o lado do inimigo, mas nos tornando tolos, achando que não há uma guerra acontecendo lá fora. Ou por outro lado, podemos nos tornar pessoas cínicas, que ri da sua própria desgraça, porque não aguenta encontrar a realidade, encarar a realidade como é. Mas nessa tarde, o apóstolo João nos chama a não sermos bobos, nem sermos cínicos. Sermos realistas e esperançosos, amém? Nós somos o povo da terra, que olha para o caos do mundo com tristeza, com lágrimas nos olhos,
mas nós somos aqueles que erguemos as nossas cabeças, porque temos pelo que esperar. Temos pelo que esperar. Somos realistas e esperançosos. Esses eram os tempos difíceis que João também vivia. E se você olhar bem o texto, se você lembra do livro de Apocalipse, João e a igreja do primeiro século também vivia num grande caos. O grande tema dessa passagem que nós lemos tem a ver com olhar, com ver. É dito por 3 vezes que João viu. No verso 11, por exemplo, diz então que quando Jesus aparece para ele, diz: escreva o que você vê. No verso 12, João diz que quando ele ouviu quem falava com ele, ele virou e ele viu. E no verso então 19, Jesus mais uma vez diz: escreva aquilo que você viu. O ponto é ter olhos para ver. Diante do caos do mundo, o que nós temos que ver que está para além do que temos capacidade de ver. O livro de Apocalipse significa literalmente descortinar, e é isso que Jesus está fazendo com João, e é isso que João quer fazer conosco. Ele quer abrir a cortina do que está acontecendo por detrás do palco do mundo, para que eu e você tenhamos olhos espirituais para ver, porque aquilo que os nossos olhos veem, de fato é aquilo que o nosso coração se apega. E é por isso que para viver em tempos de caos, é preciso ter olhos do coração para enxergar. O que João viu, que ele quer que eu e você veja também nessa tarde. Primeiro, João quer que a gente veja que Jesus está muito mais presente do que imaginamos. Segundo, João quer que a gente veja que Jesus é muito mais glorioso do que imaginamos. E terceiro, Jesus é muito mais soberano do que imaginamos. E se a gente conseguir nessa tarde ver que Jesus é muito mais presente, muito mais glorioso e muito mais soberano, sairemos desse culto com a nossa esperança alimentada para encarar a semana, os meses e os anos que virão diante de nós. Amém? Volta os olhos comigo então. Jesus é muito mais presente do que imaginamos. Do verso 9 até basicamente o verso 12, diz o texto que João está escrevendo. Ele está escrevendo esse livro para essas 7 igrejas da Ásia Menor. É uma região do interior da Turquia. Eram cidades que existiam pequenas comunidades. E os tempos eram difíceis. O texto diz que ele se nomeia dizendo: eu, João, o apóstolo João, irmão de vocês e companheiro, parceiro. E ele diz: no reino, na tribulação e na perseverança. Essa imagem é uma imagem de guerra, uma imagem de batalha. Ele está dizendo: há uma guerra acontecendo nesse momento. Não uma guerra de Roma tentando expandir os seus domínios com os povos pagãos, os bárbaros. Não, é uma guerra espiritual. Satanás e suas hostes, o império das trevas, milita com o reino de Deus que foi inaugurado na pessoa de Jesus e que agora a igreja possui a prerrogativa de manifestar esse reino e proclamar esse reino. E é essa guerra que está acontecendo. E Satanás e seus anjos estão fazendo de tudo, para tentar desviar a igreja do seu propósito, fazer com que os crentes em Jesus, que por mais que tenham as promessas de Deus, desanimem na caminhada de fé. Certa vez um homem de Deus, Charles Spurgeon, disse: Satanás não deseja tanto que você abandone a Deus. Satanás apenas quer que você seja um adúltero espiritual. O diabo aceita ser a amante te esperando no motel, mas Deus não tolera ser traído. Há uma guerra acontecendo. A igreja sofria, João sofria. Desde quando Nero tinha assumido o governo de Roma, os cristãos começaram a ser brutalmente perseguidos. Na mudança do governo, um dos padrões de perseguição do primeiro século era chamado o padrão de Trajano.
era perseguição somente por denúncia, mas quando Domiciano, que era o imperador da época de João, aqui assume o governo, ele percebe que o cristianismo é uma ameaça, mas por detrás de Domiciano existe a mão de Satanás tentando parar a igreja, tentando desanimar os crentes, e uma brutal perseguição cai contra os cristãos. Todos os apóstolos já tinham sido mortos de maneira brutal debaixo da mão do império. Os crentes, gente comum como eu e você, que tinha trabalhos comuns, com famílias comuns, eram presos e que eram colocados em postes para serem queimados vivos para iluminar as ruas de Roma. Mulheres, homens, senhores e senhoras eram lançados nas arenas e nos circos para serem chifrados pelos touros, mordidos pelos leões, estraçalhados pelas espadas dos gladiadores. Mas a verdade da história é aquilo que Tertuliano disse, que quanto mais a igreja derramava o seu sangue por amor a Cristo, mais o evangelho florescia, porque o sangue dos mártires era a semente da igreja. João está preso. Finalmente Domiciano consegue capturar o último apóstolo vivo. Ele é um senhor de mais de 80 anos de idade. Segundo a tradição, ele foi posto dentro de um barril de óleo incandescente para ser escalpelado vivo e exilado para a ilha de Patmos. A igreja não apenas sofria com a perseguição externa, mas com problemas internos. Heresia para tudo quanto é lado, tentando desviar os crentes da verdade da Escritura e da revelação de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Problemas de relacionamento, contenda, divisão, briga, problemas de imoralidade. Os crentes estavam sendo tentados a fazer um conchave dentro do seu coração, uma mistura de paganismo com cristianismo, continuar adorando a Jesus no primeiro dia da semana, mas vivendo como pagãos de segunda a sábado. Dramas que eu e você até hoje vivemos, sim ou não? A igreja vivia tempos sombrios. No coração de João e no coração da igreja, uma pergunta ficava: o que será de nós? Será que a igreja de Cristo está com seus dias contados? Será que o movimento de Jesus vai simplesmente desaparecer diante de uma mão brutal do império, de uma mão invisível satânica? E é nesse momento, quando todas as portas se fecham para João na terra, Jesus aparece para ele. Ele abre uma porta no céu dizendo: João, sobe para cá que eu vou te mostrar o que você vê. Escreve às igrejas. E diz o texto que quando João vira, verso 12, para ver quem falava com ele, essa voz de trombeta, como de um anúncio real, a primeira coisa que ele vê 7 candelabros de ouro. A imagem é clara, é tirada do mundo judaico, do templo. É um artefato muito conhecido dos judeus. Os candelabros era uma manifestação, um símbolo do povo de Deus. Um dia, Deus ligou uma luz chamada Israel e o colocou no coração do mundo pagão antigo, para que ele fosse uma luz para as nações. Mas Israel se corrompeu e se desviou do seu caminho. Então um novo candelabro foi aceso, o verdadeiro israelita, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. E esse Cristo, o candelabro por excelência, saiu pelo mundo ligando pequenos candelabros. Suas igrejas, seu povo está sendo aceso e foi aceso hoje e nunca mais será apagado. João viu a igreja do seu tempo. João viu a igreja da história. João viu eu e você, meu amado irmão, como luzes do Senhor, que sofremos com o caos, com as trevas, com as armadilhas e os ataques demoníacos, que sofremos com o pecado que ainda milita no nosso coração, mas João ainda viu igrejas como as nossas, de povo simples, que sofre, que chora, que tem as suas alegrias e tristezas, mas com a luz dos seus candelabros acesos, porque é o Senhor que sustenta o seu povo, amém? E ele diz que ele ainda viu, no verso 12, no meio dos candelabros,
a figura real do nosso Senhor e Salvador, passeando e caminhando no meio dos candelabros de ouro. O que João está querendo mostrar para mim e para você é que Jesus está mais presente do que imaginamos. Ele está no nosso meio. Ele está no meio da minha pequena igreja em Florianópolis. Ele está no meio da vibrante igreja oceânica em Niterói. Ele está no meio da igreja que sofre no Oriente Médio. Ele está no meio das igrejas ricas norte-americanas. Ele está no meio do seu povo e sempre estará. Jesus está no meio do seu povo. E Jesus está no meio do seu povo por 3 razões. Primeiro, Jesus está no meio do seu povo sustentando as suas igrejas. E a maneira que Ele sustenta as suas igrejas é dando pastores e líderes fiéis, homens e mulheres de Deus que amam o Senhor Jesus, que não estão comprometidos com seus interesses, mas estão comprometidos com a palavra e o mandamento de Cristo. Ele sustenta as suas igrejas quando Ele dá dons e distribui dons aos crentes por meio do Espírito Santo, para que os crentes, se caminhando juntos, se ajudando nas mutualidades cristãs, possam ser consolados, amadurecidos, desenvolvam a sua salvação, a fim de permanecerem firmes e continuem cumprindo a missão de Cristo neste mundo. Meu amado irmão, membro dessa igreja, se Deus te deu uma igreja com líderes fiéis, saiba que o Senhor Jesus está no meio dessa igreja. Louve a Deus por isso. Porque quando Jesus está no meio de uma igreja, Ele dá líderes fiéis a ela para sustentá-la. Por isso, louve a Deus, porque nessa cidade, há tanto tempo atrás, o Senhor ligou um candelabro e Ele jamais apagará. Mas Ele também está no meio da sua igreja, consolando a sua igreja. Jesus está no nosso meio, meu amado irmão. E talvez os pastores dessa igreja, e talvez os líderes dessa igreja, talvez o líder de pequeno grupo, de célula da sua igreja, não consiga ter dimensão das lágrimas que você derrama durante a semana, da dor que você enfrenta, das lutas que você trava, mas o Senhor Jesus conhece cada canto escuro do seu próprio coração. Ele está no nosso meio para consolar o seu povo. Mas Jesus não apenas está no meio do seu povo para sustentá-lo, para consolá-lo, mas também para adverti-lo e confrontá-lo para que ele permaneça no caminho da fé. Por isso, meu amado irmão, saiba que a vida em igreja não é apenas uma vida de consolo e uma vida de encorajamento. Por vezes é uma vida de correção. Porque não há ninguém aqui, nem mesmo este que vos fala, que não precisa ser corrigido pelo Senhor. Porque a obra de Deus na nossa vida foi um dia ter nos lavado dos nossos pecados e ter nos tirado do império das trevas e posto no reino do seu Filho amoroso. Mas não se esqueça que a advertência que Jesus disse a Pedro, de que aquele que um dia se banhou, precisa que os seus pés continuamente sejam limpos, ainda é uma verdade para mim e para você. Vivemos no mundo, nos manchamos com o pecado, temos tentações diferentes, mas temos tentações, tropeçamos, caímos, desconfiamos, ora a nossa fé está vibrante, ora estamos apáticos, ora estamos confiando na bondade do Senhor como cantamos, ora estamos desconfiando de que Deus está conosco, sim ou não? Somos pessoas assim, e é por isso que nós não precisamos apenas de consolo, de sustento, mas também precisamos de correção. Por isso não se esqueça que Jesus está no meio da sua igreja e por vezes ela precisa corrigi-la. Porque como o autor de Hebreus disse, se estamos sem correção da parte do Senhor, significa que não somos filhos. Mas se a vara do Senhor vem para nos disciplinar, bote a mão para cima, porque significa que você é um amado filho do Senhor, porque Deus corrige e disciplina aquele a quem Ele ama. Se o Senhor está te corrigindo, por meio de pessoas, por meio de parceiros de caminhada, por meio dos líderes, louve a Deus e não endureça o seu coração. Permita que o Senhor te corrija, porque Ele está no meio da sua igreja. Amém? Jesus está muito mais presente do que imaginamos.
Mas uma segunda verdade. A partir então do verso 14, nos é dito então que João, tendo ouvido aquela voz, ele olha os candelabros e ele vê alguém, uma figura real, ele diz como um filho do homem, e essa é uma expressão para se referir a uma figura real. Ele diz então que ele olha e finalmente quando seus olhos saem do candelabro, sai da movimentação e ele finalmente contempla aquele ser glorioso que caminha nos meios do candelabros. Eu não sei se você consegue perceber, mas a imagem de João é simplesmente estonteante. João fica perplexo. A pergunta que fica é: quem João viu? Eu quero que você entenda que eu e você não vimos Jesus em carne, mas João viu. Eu e você não vimos ainda Jesus face a face, mas João tinha visto. E o ponto é maravilhoso, porque João viu o Cristo encarnado, aquele que não tinha beleza nem formosura, um simples carpinteiro de Nazaré, gente comum, o Filho de Deus que havia se feito homem. Mas não apenas isso, João também viu o Cristo crucificado, a sua dor, as suas chagas, o seu sofrimento na cruz do Calvário. Não apenas isso, João também viu o Cristo ressuscitado, com suas marcas, nas mãos, nos pés, no lado. João o abraçou, comeu com ele, ficou com ele, mas nesse dia na ilha de Pátimos, João teve uma visão de Cristo que ele nunca tinha tido antes na história da sua vida. João viu Jesus como ele é agora. João viu o Jesus vitorioso, o Cristo da glória. Os seus cabelos não estão mais ensebados pelo suor, mas são brancos como a alva, são brancos como a neve. E ele tem toda a sabedoria para governar e conduzir o mundo para o desfecho final, para a glória de Deus. Os seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, mas são como a chama que pega fogo e não há nada que esteja fora do seu olhar. A sua voz não está mais embargada pela dor, mas é como o som terrível de muitas águas, como um mar revolto, e quando ele fala, tudo se estremece. As suas mãos e os seus pés não estão mais encravadas na cruz, mas os pés são como bronze. Ele é o guerreiro que pisa os seus inimigos e ninguém pode pará-lo. O seu rosto não está mais transfigurado, mas ele brilha como o sol no meio-dia. Esse é o Cristo da glória, e não há ninguém que possa se comparar a ele, porque ao nome de Jesus, todo o céu se dobra, e um dia toda a terra se curvará, e nós somos o povo que já recebemos a graça de se curvar hoje. Ele é o Cristo da glória. Meu amado irmão, não deixe que ninguém roube do seu coração a imagem de que o Senhor que nós servimos não é apenas o Senhor ressurreto, é o Senhor vitorioso da glória, que se assenta no trono do universo. De lá ele reina, e por incrível que pareça, todos os seus inimigos estão sendo postos debaixo dos seus pés. Não importam as notícias de Hollywood, não importam as notícias do Brasil, não importa o que os homens, os perversos e tiranos irão fazer, nós já sabemos que a vitória é do Senhor Jesus Cristo. Ninguém parará o Cristo da glória. Ele é o Senhor vitorioso, e Ele nos deu a graça, por pura graça, de estar do lado dEle, hoje e para sempre. Qual é a imagem que você tem de Jesus nessa tarde? A verdade é que a fé cristã tem a ver com perseguir as glórias de Cristo. A verdade é que ser um discípulo de Jesus é caminhar para que a cada dia as pessoas sejam pequenas no seu coração e Cristo seja grande dentro da sua alma.
Essa é a jornada de um discípulo. Não permitir que ninguém desfoque o seu olhar de perceber que o Jesus que te chamou é o Jesus que controla o universo com a palma das suas mãos. Há uma imagem muito bonita em um dos filmes, o filme chamado Hobbit. O velho anão chamado Balin está contando para Bilbo, o bolseiro, por que ele decidiu seguir Thorin, escudo de carvalho. E ele diz, na batalha mais sangrenta dos reinos, em que a escuridão e o mal estava triunfando, e quando eu achei que tudo estava perdido, eu vi Thorin ressurgir. Aquele que atravessou a escuridão e das cinzas renasceu, tem o direito de ser o nosso rei. Com ouro sem ouro, para onde ele for, eu o seguirei por toda a minha vida. Amados irmãos, essa é a verdade da nossa vida. O Jesus a quem servimos foi aquele que atravessou a escuridão dos nossos pecados e das cinzas da morte ele ressurgiu, ressuscitando. Portanto, com ouro ou sem ouro, com prestígio ou sem prestígio, para onde ele for, eu o seguirei, porque ele é o Senhor, o Rei da nossa vida. Amém? Ele é o Senhor da nossa história. Continue seguindo o Senhor Jesus de todo o seu coração. Ele é muito mais glorioso. Um dia, eu e você faremos exatamente o que João fez. Quando nós o contemplarmos, a única coisa que faremos é cair morto, como se fosse morto aos seus pés, dizendo, Senhor, eu procurei uma vida inteira ter essa visão, e finalmente os meus olhos contemplam. Finalmente hoje eu te enxergo como você realmente é, o Cristo da glória. Amém? Jesus é muito mais glorioso do que imaginamos. Mas ele termina a partir do verso 17, dizendo que Jesus é muito mais soberano do que imaginamos. Não apenas ele está presente, não apenas ele é glorioso, mas ele é muito mais soberano. A partir do verso 17, então, diz que quando João cai como morto aos seus pés, o Cristo da glória põe a mão direita no seu ombro e diz para ele, não temas, João, não tem o que temer, João, a história está exatamente do jeito que ela deve estar, não há nada fora do controle dos planos de Deus, o mundo está caminhando para onde ele deve caminhar. Eu tenho as chaves da morte e do inferno, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos. O que você vê, o que você verá agora, das coisas que estão acontecendo agora e que ainda irão acontecer, escreva para encorajar o povo de Deus de todos os tempos. Primeiro, Jesus diz que Ele é o soberano sobre a criação. Ele diz, eu sou o primeiro e sou o último. É uma expressão dentro do mundo grego, do alfabeto grego, alfa e ômega, a primeira letra e a última, significa que toda a composição do mundo, como o mundo surgiu, como o mundo está sendo sustentado, e o desfecho final da história, como nós a conhecemos, não está nas mãos dos tiranos e dos impérios dos homens, está nas mãos do Cristo glorificado. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele iniciou a história que nós conhecemos, e Ele dará um fim. Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor da criação. Mas segundo, Ele também é o Senhor da redenção. Ele diz, eu tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. O que Jesus está dizendo para João é que está nas mãos de Jesus o poder para dar a vida e tirá-la, para salvar e condenar, porque não existe outro nome debaixo do céu, pelo importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Só há um jeito de seres humanos saírem da desgraça, do caos do mundo e serem participantes da glória do reino de Deus, a não ser que eles conheçam a Jesus, se rendam a Jesus e recebam de Jesus as chaves da vida e da salvação. Mas os rebeldes, os tiranos,
os inconsequentes, aqueles que estão levando a vida achando que isso não passa de uma grande brincadeira. Um dia, Jesus abrirá a chave do inferno e da morte. E todos aqueles que contribuíram para que o mundo de Deus fosse uma grande perversidade, finalmente terão a sua justa paga. É Jesus que tem nas suas mãos a história da redenção. Mas não apenas isso. Jesus também tem nas suas mãos a história da consumação. Ele diz: João, o que você vê, escreve, não apenas as coisas que hão acontecer, mas aquelas que vão acontecer até o final. O que Jesus está dizendo para João é: aquilo que está acontecendo agora mesmo neste mundo, estão dentro das mãos soberanas do Senhor. A verdade é que as coisas estão desgovernadas das nossas mãos, mas elas jamais estiveram desgovernadas das mãos do Senhor. A verdade é que as coisas podem estar fora do nosso controle, mas sempre estiveram nas mãos do controle soberano de Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos até mesmo ficar encabulados, até duvidamos e nos questionamos o porquê o Senhor está permitindo tais coisas, mas nós sabemos que quanto mais a escuridão avança, maior será o brilho da glória de Deus no final. Nós sabemos que por mais que a perversidade humana se manifesta, maior será a beleza da aparição, da beleza da santidade do nosso Senhor. E quanto mais o mundo caminha a passos largos para a perversidade, mais nós sabemos que a única saída para este mundo é Jesus no coração das pessoas. A verdade é que o Senhor permitirá que o mal avance, para que eu e você tenhamos a certeza que a nossa esperança não está nas coisas dessa vida, mas que o Filho de Deus apareça uma segunda vez e conserte tudo que caiu. É nisso porque esperamos. E a verdade é que Jesus nos chama, eu e você, para sermos agora uma manifestação do que Ele trará no futuro. Por isso eu e você precisamos levar com muita seriedade a nossa vida, os nossos casamentos, a criação dos nossos filhos, as nossas amizades, a nossa vida em comunidade, porque Deus decidiu pôr nas nossas mãos a sua reputação no mundo que caiu. Você já pensou nisso? Como as pessoas verão Jesus hoje? Como as pessoas terão esperança de que Deus está consertando pessoas e consertando o mundo? Por incrível que pareça, elas verão isso quando elas veem discípulos de Jesus verdadeiros. O jeito que você ama o seu cônjuge mostra para o mundo que um dia o Senhor consertará famílias para todo sempre. O jeito que você cria os seus filhos mostra para o mundo que um dia crianças serão bem formadas e amadas de todo o coração. O jeito que você trabalha lá na sua empresa, no serviço público, mostra para o mundo que um dia os seres humanos trabalharão para a glória de Deus e desenvolverão o mundo para a glória de Deus. O jeito como você lida com a sua comunidade manifestará para o mundo que um dia existirá apenas um povo debaixo de um único Senhor. O jeito que você lida com a sua sexualidade mostra para o mundo que um dia todos nós seremos puros de coração. Por isso, meu amado irmão, enquanto a história se desenrola, a sua missão e a minha é sermos uma antevisão do tipo de humanidade que o Senhor Jesus um dia trará neste mundo. Leve a sério a sua vida. Leve a sério as coisas que você e eu precisamos consertar. Leve a sério, porque Jesus está trabalhando em você não apenas para que você tenha uma boa vida, mas para que você se una a Ele, a fim de que você já seja uma manifestação de um mundo que um dia será finalmente consertado. Para onde a história caminha? Não é apenas por a escuridão avançando. Eu e você sabemos a história final.
um dia todo olho verá o sinal do Filho do Homem. E nesse dia, tudo se fará novo. Amém? Tudo se fará novo. O que João viu? Que Jesus é muito mais presente do que imaginamos. Que Jesus é muito mais glorioso do que imaginamos. Que Jesus é muito mais soberano do que imaginamos. Deixa eu concluir esse sermão e eu peço para você ficar de pé aí no seu lugar. João, quando morreu, ele viu uma igreja frágil, uma igreja que estava sendo assolada por diversos males. Mas ele morreu como quem tem esperança. E João, então, com seus olhos ele viu o Cristo da glória, mas ele ainda não viu a concretização de tudo que ele escreveu nesse livro. Eu e você, nós sabemos se um dia os nossos olhos aqui agora verão a concretização disso, mas eu e você temos a certeza que a despeito de como as coisas ocorrerão nos próximos anos, os nossos olhos verão essa terra transformada e o povo de Deus triunfando sobre tudo e todos. Por isso, meu amado irmão, enquanto você luta no seu dia a dia, enquanto você continua frequentando a igreja no primeiro dia da semana, enquanto você frequenta a sua célula para ajudar outros e outros te ajudarem na caminhada com o Senhor, não permita que ninguém roube a esperança de você. Nós vemos sim um novo começo de era, de gente muito fina, elegante e sincera, mas não com a habilidade de se autoafirmar, e que recebeu a graça de morrer para si mesmo, a fim de viver para Deus. O tempo voa assim, meu amor. Ele escorre pelas mãos. Alguns de nós não somos mais jovens, já temos nossos cabelos brancos. Mas porque nós fomos aqueles que decidimos morrer para nós mesmos e carregar a nossa cruz, aquele que perdemos a nossa vida, um dia nos será dado a glória junto com o reino de Cristo. Por isso, permaneça fiel, meu amado irmão, morrendo para si mesmo. E saiba que no fim, quando o Senhor Jesus aparecerá, valerá cada momento ter morrido para o pecado e ter vivido para o Senhor. E quando o Senhor Jesus Cristo retornar, nós saberemos que nós sempre estivemos do lado certo da história. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos encoraja, que nos consola e nos anima. Eu oro por mim, oro pelos meus irmãos e irmãs, oro por aqueles que nos visitam. Eu te peço, Senhor, nos dá fé para acreditar na Tua palavra. Nos dá olhos para enxergar o que João viu. E nos ajuda, Senhor, nas nossas lutas, fraquezas e dificuldades, a termos cada dia uma visão crescente do Cristo da glória no nosso coração. Para que nós, Senhor, sejamos aqueles que estão participando do conserto do mundo, discípulos de Jesus, que decidiram amar ao Senhor de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Nos ajuda, Senhor, nós te pedimos isso em nome de Jesus, a que seja honra, glória, hoje e para sempre. Amém. Amém. Obrigado pelos seus ouvidos, amado irmão. Amém.